pessoal. Pressão contra a região plantar estimula o reflexo de extensão. Isso, pessoal, é um exemplo de reflexo, de movimento automático. Então, você pega mesmo um sujeito com lesão na medula, mas isso é muito mais pronunciado em animais, tá? Mas seres humanos também apresentam. O indivíduo com lesão na medula, se você estimula a parte de baixo dos pés, você pode desencadear a ativação de uma extensão. Ou seja, toda vez que você pisa no chão, olha que coisa interessante, você pensa que é seu cérebro que está comandando esses músculos para você não cair. Tá? Lembra? Você tem que estar contraindo o quadríceps, senão você cai. Você dobra o joelho e cai. Então por que você não cai? Porque quando você pisa no chão, você faz uma pressão sobre a planta dos pés. E isso ativa áreas que de maneira inata, né, no movimento automático, não é em reflexo, é uma instância um pouquinho mais complexa, porque você tem que estar querendo ficar de pé nesse caso. Ele estende a sua perna e faz você ficar assim, é um movimento antigravitacional. Então, várias das nossas posições, ou seja, ficar de pé, exige na realidade vários movimentos, vários músculos das pernas, do glúteo, das costas, do abdômen. Esses movimentos, pessoal, vocês nascem sabendo ficar de pé. A única coisa que seu cérebro precisa é ativar essa circuitaria neural para que o ficar de pé seja ativado. Então é mais ou menos isso que quer dizer ali. A gente tem vários movimentos que dá para induzir. Antigamente, hoje não se faz mais isso. Eticamente é inaceitável. Mas aqui no nosso departamento, coisa de 20 anos atrás, toda a turma da medicina era contemplada com 15 gatinhos. E esses gatinhos sofriam inúmeros experimentos para aulas práticas. O experimento clássico era o seguinte, era chamado descerebração. O nome ele é estranho, mas a ideia é o seguinte, ele cortar a ligação do cérebro com o tronco encefálico. O bicho ficava bem. Se você deixasse ele se recuperando uma manhã, uma tarde, se você pegasse esse gatinho, aqui é um exemplo do cachorro, ele erguesse, por que você tem que erguer? Porque ele não comanda mais os músculos das pernas, porque você cortou todos os axônios do cérebro que chegam nos motoneurônios não existem mais, porque você cortou fora. Então o bichinho ele não conseguia se sustentar sozinho, mas se você erguesse esse bichinho e começasse a estimular a patinha dele, eventualmente o bichinho andava. Olha que coisa interessante. Não tinha força de se sustentar sozinho, mas ele era e o estímulo sensorial conseguia induzir a marcha. Entendeu? Então assim, era legal porque você conseguia ver num bicho um negócio desse, mas um pouquinho cruel com os animaizinhos. O homem também é assim, professor? O homem também é assim. Só que é um debate muito interessante, porque muito do que a gente sabe em neuro, evidentemente, é feito em animais. Mas a gente acha que assim, os seres humanos, a gente tem uma atividade cortical, nosso cérebro é tão evoluído comparado aos outros animais, que na realidade a gente depende mais de uma função cortical do que os bichinhos. E não estamos falando bichinho simples, estamos falando um gato, um cachorro e tudo mais. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que seres humanos, para ele ter esse reflexo, ele tem, mas é muito mais difícil ele apresentar. E normalmente ele leva meses de recuperação da lesão da medula para apresentar um reflexo que é mais simples do que um animal, um gato, que às vezes algumas horas depois da transecção ele já apresenta. Então é mais ou menos o seguinte, o bicho tem pouco córtex cerebral, a gente tem muito córtex cerebral. E a gente acaba, nossos neurônios acostumaram, nossos motoneurônios acostumaram desse comando central, cortical, enquanto no bichinho as coisas funcionam muito bem através de reflexos e esses movimentos automáticos. Os animais, eles têm muitos reflexos estereotipados. Eu, por exemplo, no meu doutorado, pessoal, eu estudei comportamento sexual de ratos. Era uma coisa interessante, porque quando o ratinho vai copular com a ratinha faz um movimento, não é reflexo, mas é um movimento automático, chama lordose, que ela projeta o bumbumzinho pro bicho. Olha que coisa interessante. Eu filmava.
Professor lá, numa sala escura, 8 da noite, ela fez uma lordose, anotava o horário e tudo mais. E o que era bonitinho é porque era um comando. Olha, pessoal, curiosidade à parte, isso era um comando do tronco encefálico, que com o estímulo certo a bichinha faz o movimento. Todas fazem isso. Ela nunca precisou ver isso. Você pode pegar um ratinho e isolar, ela nunca viu a lordose, que é esse movimento que eu estou dizendo, e se você estimular ela do jeito certo, ela vai fazer. Como que ela sabe fazer aquele movimento? E sem o movimento, não tem acasalamento, porque o macho não consegue fazer a penetração da fêmea. Olha que coisa legal. Ela só desencadeia a lordose através de motoneurônios do tronco encefálico, que coordenam dezenas de músculos do corpo dela para no momento certo fazer esse tipo de movimento. E isso acontece a todo momento. Deixa eu dar um exemplo com os seres humanos. Vocês já escutaram falar, ou vocês já passaram pela situação de que uma situação de medo congela vocês? Vocês de repente ficam em pânico e perdem a reação completamente. Isso é um perigo num assalto. De repente vocês se assustam tanto com o bandido que vocês paralisam. O cara me dá carteira. Você não quer reagir ao assalto, mas você fica com tanto medo naquele momento que você não consegue nem se movimentar. Não sei se vocês já passaram por essa situação. Bichinhos passam isso o tempo todo. A gente mede esse comportamento dos animais. Então, pessoal, esse é um exemplo de movimento automático. O que é o congelamento? Congelamento na realidade, não é que os músculos relaxam. Se relaxa, você cairia no chão. Você enrijece os músculos posturais e você assume uma posição parada, travada. Por que disso tem uma função evolutiva? Porque na natureza, na hora que o animal detecta um perigo, uma das maneiras de ele se livrar do perigo, ele se camuflar, e ele se camufla ficando paradinho. Então a gente herdou esse comportamento dos animais, e isso explica por que às vezes você tem essa sensação de paralisia em um momento em que você sente muito medo e pânico. Certo, pessoal? E isso é um belo exemplo de movimento automático. Alguém precisou aprender a fazer isso? Não. Na hora H, você tem a circuitaria neural suficiente para controlar todos esses músculos e te deixar paralisado por um bom tempinho. Tá? Doutor, Oi. A criança, o recém-nascido, ele faz quando você coloca a planta do pé dele no chão, quando se levanta um pouquinho, ele faz o movimento de marcha, né, também. Falou que tem filho, né? Isso aí. Pessoal, não sei se mais alguém tem filho, quando o bebê vai no pediatra, ou mesmo no hospital, o neopediatra ali, o pediatra regular da criança, todo momento testa os reflexos dos animais. Né? Não deixa de ser o nosso pequeno animalzinho, né? Nosso filhote. Mas é exatamente isso. E na realidade tem um pequeno erro dizer que você testa o reflexo, porque nem tudo aquilo que ele faz, ele está testando o reflexo. Ele está ativando um movimento automático, por exemplo, da marcha e tudo mais. Então esse monte de teste, o indivíduo ele pode ter um problema neurológico. A primeira coisa que o neuro vai fazer é aplicar um monte de testes que vai avaliar seus reflexos e seus movimentos automáticos, porque ele vai ter uma boa ideia de como está intacto essas áreas motoras que controlam essas regiões. E aquele de segurar. Agarrar. Isso é clássico. Você segura na mãozinha da criança, adivinha o que ela faz? Segura, de garra. Por quê? O macaquinho, nosso primo distante, ele tem que ficar grudadinho na mãe. Vê se a mãe fica que nem a gente segurando o nosso bebezinho. Né? Nossos bebês hoje em dia são folgados. Antigamente o bichinho tinha que ficar grudadinho nas costas da mãe, porque a mãe tinha que ter as mãos livres para se movimentar. É automático esse? Esse é automático. Não é reflexo porque não é desencadeado pelo estímulo sensorial. O animal sabe que ele tem que ficar agarrado à mãe, ele sabe que a mãe é o lugar seguro dele, então depende de um grau de consciência. Só que ele não precisa aprender. Pensa quantos músculos tem em cada mão, no antebraço, dezenas de músculos. Ele não precisa aprender isso. Ele nasce sabendo isso e ele só tem que executar esse programa motor que controla esses músculos que faz ele ficar ali agarradinho, apinchado na mãe. Tá? E nosso bebê humano faz exatamente a mesma coisa. Tá? Um outro reflexo, de novo, não é reflexo, mas movimento automático, enfia um bebê debaixo da árvore, você vai ver que ele
tampa a respiração e fecha. Tá? Eles fazem isso. Tá? Eles, é automático. Tá? Então ele tem essas sacadas e dependem desse tipo de neurônios. Veja, não são motoneurônios, são neurônios que tem pessoal, são neurônios que guardam o programa motor, que sabem como coordenar vários músculos simultaneamente para executar uma determinada tarefa motora. Esses movimentos são esquecíveis? Não.